Olá, está começando mais um programa Seu Direito. Aqui você fica por dentro das leis aprovadas pela Assembleia Legislativa para melhorar o dia a dia do cidadão catarinense. Na edição de hoje, o assunto é a Declaração de Utilidade Pública. Você vai saber a importância deste reconhecimento para entidades sem fins lucrativos que prestam importantes serviços para a população. Fique com a gente e saiba quais são os seus direitos. As entidades que exercem atividades de interesse coletivo sem a intenção de obter lucros podem ser declaradas de utilidade pública estadual pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Para isso, essas organizações devem obedecer aos critérios estabelecidos por uma lei estadual. Entre outros benefícios, o título dá direito a subvenções sociais com repasses de recursos pelo governo para o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela entidade. No programa de hoje, você vai conhecer alguns exemplos do que é possível realizar aqui no estado graças ao reconhecimento da utilidade pública de organizações não governamentais. Nossa equipe esteve em Joinville e Balneário Camboriú para mostrar o trabalho de duas dessas entidades. A Valéria tem 19 anos de idade e uma grande deficiência de aprendizagem provocada por problemas de saúde, entre eles a epilepsia, hoje controlada. Ela cursou o ensino regular até os 14 anos dentro do programa de inclusão, mas não teve muito progresso. Agora frequenta a AJAICE, Associação Joinvilense de Apoio e Inclusão de Crianças Especiais. Aqui, ela desenvolve técnicas para melhorar o comportamento e as noções de alfabetização. O que você escreveu ali? Meu nome? Você aprendeu a escrever seu nome aqui na AJAICE? É. Quem te ensinou? Tia Lu. A tia Lu é legal com você? É. A gente trabalha de maneira muito consciente com os pais, que tem coisa que eles também têm que exigir, têm que fazer, porque os pais não vão ficar para sempre com eles, né? Então, nossa preocupação é que eles sejam autônomos e independentes. E hoje a gente vê o resultado da Valéria, uma criança feliz, calma, socializada e com seu potencial de aprendizagem trabalhado e conseguindo evoluir cada dia mais, né, Valéria? O operário Gilmar Kirten é preparador de máquinas numa fábrica de parafusos de Joinville. Ele é pai da Valéria e presidente da associação. Ela não sabia ler, não ia no banheiro sozinha, não escovava dente, nada. Isso, as coisas básicas da vida, ela aprendeu tudo aqui. Porque em casa fica difícil para a gente ensinar, porque pai trabalha, mãe trabalha, correria da vida do dia a dia. Então, para a gente estar toda hora ensinando o pai, ensinando a criança a fazer aquilo, fica difícil. Os alunos da AJAICE têm deficiências mais graves que a síndrome de Down e precisam de atendimento individual, de acordo com o nível de aprendizagem de cada um. Por isso, um grupo de pais de crianças especiais se uniu com o apoio da psicóloga Luciana para criar a associação em fevereiro de 2004. O atual presidente da AJAICE e pai da Valéria é um dos sócios fundadores. A gente viu a dificuldade de colocar nossos filhos em escolas, tá? E daí a gente não tinha um local adequado, todo ano ficava procurando uma escola aqui, outra escola lá, e não tinha um lugar adequado onde a gente podia colocar as crianças especiais, que no caso nossos filhos, né? Então a gente se reuniu os pais numa sala, num colégio antigo que a gente frequentava, e de lá surgiu a ideia de a gente montar uma associação para atender as crianças especiais, não só os nossos filhos, mas como os filhos de outras pessoas que tinha na cidade também, né? Eu trabalhava numa escola do ensino regular e eu vi a necessidade que esses pais tinham de ter uma associação, de ter um grupo onde eles pudessem se identificar entre eles, discutir os problemas, as dificuldades que eles tinham, porque o que eles tinham em comum eram filhos especiais, mas eles acabavam não tendo essa convivência. E quando a gente fundou a JAICE, o objetivo era esse, organizar esses pais para que eles pudessem reivindicar pelos direitos e pelas melhorias dos filhos juntos, né? Então, esse foi o objetivo principal. E eu vejo que essas crianças eles têm um tempo de aprendizagem diferente, então eles não conseguem aprender por séries, ter tanto sucesso na aprendizagem. Esses alunos têm dificuldades na aprendizagem e também uma série de outros problemas, entre eles deficiências visuais, auditivas, de fala, de coordenação motora ou de comportamento.
É complicado trabalhar com uma criança dessa, inserida talvez junto com outras. Por quê? Porque ela tem um tempo diferente, ela tem necessidades diferentes, e a Jaice, a gente tem esse foco. Quando a criança chega, a gente faz uma avaliação, se vê o potencial de aprendizagem com essa criança, e a partir daí se traça um trabalho cujo objetivo é atingir todas as potencialidades e conseguir absorver essa criança tudo aquilo que ela tem de melhor, não trabalhar a dificuldade, não expor a dificuldade da criança. Acho que isso faz toda a diferença. O trabalho da pedagoga Karen é com os alunos menores da instituição. Com essa idade, eles já é melhor para trabalhar quando eles chegam aqui com 6, 7 anos, né? Que daí tem todo o aparato para estar trabalhando ao pegar num lápis, ao sentar, ao comer. Nós tivemos crianças que chegaram aqui que comia papinha, né? Agora já não, agora já sabe, está até comendo sozinho. Então, para nós, isso é gratificante ver o desenvolver dessas crianças. Aquilo que para nós é muito simples, para eles é um processo muito complexo, para eles entenderem, internalizarem, né? Aquilo que a gente faz automaticamente, comer, sentar, usar um banheiro, para eles têm que ter um outro tipo de aprendizagem. A Jaice é uma entidade sem fins lucrativos. O terreno onde funciona foi cedido pela Prefeitura de Joinville. O prédio foi construído pelo Ministério Público. A falta de recursos para manutenção é um dos principais problemas. Tem 2 empresas que nos ajudam com recursos, porque eles tinham filhos aqui, né? No caso de um casal, o filho deles vieram a falecer, eles estavam aqui. Então, eles continuaram ajudando a gente. E tem uma empresa que faz a contabilidade gratuitamente para a gente, não cobra nada. E outra empresa que nos ajuda com um recurso mensal. Mas, mesmo assim, é muito difícil, a gente tem bastante dificuldade, porque o nosso sonho é ter fonoaudiólogo, psicólogo, a terapia ocupacional, construir um jardim sensorial para as crianças, se adaptar cada vez mais, se desenvolver cada vez mais. Então, o recurso é muito importante para a gente poder fazer esse trabalho para atendimento das crianças e das famílias que aqui estão. Quanto vocês precisariam por mês para manter a Jaice da forma que vocês queriam e quanto vocês têm hoje? Olha, para nós mantermos a Jaice na forma que a gente gostaria que tivesse já, no mínimo, uns 15 mil reais mensais. E hoje, a gente, com os pais, com a mensalidade dos pais, para atender do jeito que a gente está atendendo hoje, nós estamos com 4 mil reais de receita. A Jaice atende um total de 12 crianças e adolescentes. O Gabriel, de 9 anos, está matriculado no ensino regular e também frequenta a associação há 3 meses. Aqui, ele desenvolve atividades como o treino da leitura. Gosta de comer mel. O que você aprende aqui? Ler, escrever, tudo. O que você mais gosta aqui? Jogos, tudo. É bom vir aqui? É bom. Os avós que cuidam do Gabriel durante a semana estão satisfeitos com o progresso do menino. Mudou muito assim o temperamento dele, né? E eu já vi assim que ele aprendeu bastante, porque na outra escola assim ele não estava se desenvolvendo, não acompanhava, né? E aqui mudou bastante o temperamento dele, né? E ele está aprendendo bem aqui. Estão satisfeitos? Estamos bem felizes por ele assim. E ele também está bem feliz. A Gabi também conseguiu um grande desenvolvimento nos últimos anos. Eu aprendi a ler mais, faço conta, pinto. Você gosta mais dessa escola ou da outra que você ia? Aquelas outras as pessoas me deixaram no vácuo. A grande preocupação que os pais têm, que nós temos, é que essas crianças crescem, se tornam adultos. Se não forem bem assessorados, bem administrados, eles vão estar com 20 anos babando, usando fralda, não sabendo comer, não sabendo se portar. E acaba sendo um peso para a família. O objetivo é que eles se desenvolvam para que essa família tenha orgulho de entender que essa criança é diferente, sim, mas que também consegue se desenvolver, consegue ter autonomia. Então, esse é o nosso foco, né? Estamos agora em Balneário Camboriú, um dos principais destinos turísticos do sul do Brasil. A região central da cidade tem uma imensidão de prédios e chega a receber mais de 1 milhão de turistas na temporada de verão. Mas o município também conserva praias agrestes, sem edificações, como a praia de Taquarinhas, a 8 quilômetros do centro da cidade. Uma construtora paranaense tem um projeto para erguer aqui um hotel ou condomínio residencial.
Este casal, que faz parte da diretoria do Instituto Ideia, luta para impedir a construção do empreendimento. Uma que a lei não permite, porque ela está em cima de uma restinga geológica. E outra que ela tem a vegetação de Mata Atlântica, que está no estágio bem alto de preservação. Então, a lei não permite construção em local nenhum aí nesse terreno aqui, nessa praia aqui. Então, a gente o que luta muito é que a lei seja cumprida. O IDEA é o Instituto de Desenvolvimento e Integração Ambiental, fundado em junho de 2005 por um grupo de ambientalistas da cidade. É uma organização não governamental que tem mais de 3.000 simpatizantes e conta com o apoio de outras 160 entidades da região na luta pela preservação de taquarinhas. O Instituto já desenvolveu uma série de ações para impedir a urbanização da praia. Uma delas foi impedir o zoneamento dela, que eles queriam fazer 1.000 lotes de 500 metros quadrados. Então a gente foi na Câmara dos Vereadores e impediu de fazer essa lei, que essa lei na verdade não poderia ser feita, mas isso aí abriria um precedente para eles pedir uma indenização sobre o potencial econômico que essa praia tem. Então, outra foi que a gente conseguiu 15.000 assinaturas para tentar transformar num parque estadual. E a gente também impediu uma conciliação que queria ter entre o juiz e a empresa para que pudesse construir alguma coisa aqui. Mas tudo mobilização do IDEA junto com a população. Outro projeto do IDEA é a preservação do rio Camboriú, que abastece a população. Para isso, eles desenvolvem o programa De Olho na Mata Ciliar, que estimula entre os moradores da região o plantio de mudas nativas às margens do rio e também dos afluentes. O IDEA desenvolve esse programa De Olho na Mata Ciliar desde 2006 e o objetivo maior é a recuperação de áreas degradadas, com a educação ambiental, com as comunidades ribeirinhas, para que cada um faça a sua parte. O IDEA vem com a parte técnica, o proprietário das terras com a vontade de recuperar a área e auxiliar na manutenção dessas margens na bacia hidrográfica do Rio Camboriú. O Jorge tem uma propriedade rural na Vila Conceição, em Camboriú, e faz a parte dele. Planta mudas à margem da nascente Alto dos Macacos. A importância é que a gente consiga, mais para frente, estar servindo como uma vitrine para que outros se motivem a fazer a mesma coisa e com isso aí a gente conseguir ir recuperando a margem desse rio que a gente pode ver aí que daqui para frente está bastante prejudicada. Com o desenvolvimento dessas árvores, o que vai melhorar aqui na sua propriedade? A gente acredita que vamos ter a contenção dessas margens desse rio, porque a gente vem observando todo ano nas enchentes perda de terreno com o desbarranque que existe e a gente já está observando que o crescimento das árvores estão fortalecendo essa encosta e é esse o principal objetivo do trabalho da gente aqui. Nas escolas, os ambientalistas do IDEA promovem palestras para conscientizar crianças e adolescentes da região sobre a importância de preservar o meio ambiente. Aviãozinho pode, né? Não, porque senão tem que cortar mais árvores, né? O nosso contato com as escolas é um processo contínuo. Então, de um ano para o outro, na própria conversa com os alunos, a gente já vê o amadurecimento dele nas questões ambientais. Nós temos hoje Camboriú e Balneário Camboriú, duas cidades praticamente irmãs, e elas dependem de um mesmo rio. Esse rio, ele sofreu muito nos últimos anos com a destruição das nascentes. E a própria ONG, o IDEA, ele tem o viveiro de mudas, que ele ensina, inclusive, as nossas crianças a como plantar uma muda de espécie nativa. Por que preservar essa muda? Que uma folha de caderno significa um corte de uma árvore, que um caderno significa um corte de uma árvore. Então, tudo isso, esse reforço todo, a gente vê inclusive as mudanças de atitudes no colégio. A base da nossa economia é o turismo. Então, para se ter qualidade de vida e se cuidar da nossa economia, a gente tem que cuidar muito do meio ambiente. E o IDEA, ele faz esse trabalho nas escolas já há 6 anos, desde que começou, porque essa é uma das ações principais do IDEA. E para as mobilizações também é muito importante essa educação ambiental.
Tanto a Joyce de Joinville quanto a Ideia de Balneário Camboriú receberam o apoio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para incrementar o trabalho realizado junto à comunidade. A exemplo de outras entidades, as duas instituições foram declaradas de utilidade pública através de leis estaduais. Um título que permite o repasse de subvenções sociais, garante a isenção de alguns impostos e taxas e facilita a celebração de convênios com órgãos públicos. É um compromisso maior com a população e dá muita credibilidade para a instituição, porque para a gente conseguir manter o título de utilidade pública, a gente tem que prestar conta, a gente tem que estar mandando relatório, tem que mandar balancete, assinado por técnico em contabilidade. Então, assim, para a população também mostra que é uma instituição idônea. É extremamente importante porque, além de passar credibilidade para o trabalho, né, mostra que o trabalho é um trabalho que é reconhecido pelo município, pelo Estado, mostra também que nos dá a possibilidade de conseguir pleitear subvenções e verbas sociais, que são fundamentais. A gente vê que agora a gente conseguiu adquirir uma geladeira, materiais adaptados, coisas que os pais não teriam como dispor desse dinheiro para comprar. Ele já tem que pagar água, luz, todas as despesas da JAIS. Então, como isso faz diferença para nós, a gente conseguir pleitear, fazer esses projetos, seja para encaminhar pedidos para alguma empresa, colocar lá que a gente tem esse título, valoriza muito. Não saia daí, depois do intervalo você vai saber melhor qual a importância da declaração de utilidade pública para as entidades não governamentais e o que é necessário para que uma instituição se candidate ao título. No estúdio, vamos conversar com um consultor legislativo da Assembleia. Ele vai nos explicar os detalhes da lei estadual que estabelece critérios para que uma organização seja declarada de utilidade pública. É um instante só. O programa Seu Direito de hoje mostra a importância da declaração de utilidade pública para organizações não governamentais do Estado, uma forma de reforçar o caixa de entidades sem fins lucrativos que prestam serviços importantes para a comunidade. Na primeira parte da reportagem, você conheceu duas instituições do Estado declaradas de utilidade pública. Agora vamos saber o que é preciso para que uma entidade se candidate ao título. O Instituto Ideia de Balneário Camboriú conquistou o título de entidade de utilidade pública estadual depois que o deputado Dado Xerém apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa com este objetivo. Ele defendeu no parlamento a importância da ação dos ambientalistas para o litoral do estado. Toda ONG, ela não deixa de ser um braço estendido à sociedade ajudando o governo. Às vezes o governo tem suas limitações até pelo número de pessoas, de funcionários, ou pessoas que acreditam mais fortemente em alguma coisa. E a ONG dela faz o trabalho de fiscalização de uma cidade desenvolvida sustentavelmente. Então tudo isso é muito importante. É uma entidade que vem ao encontro do meio ambiente, do bom meio ambiente, aquele meio ambiente que é saudável que todos nós queremos. Por isso mereceu o nosso apoio aqui na Assembleia. A Joyce de Joinville procurou o deputado Darcy de Matos para reivindicar o título e incrementar o atendimento às crianças especiais. O parlamentar se sensibilizou com o trabalho da instituição. Nós temos que dar atenção a essas entidades, nós precisamos tratá-las com respeito, com atenção, repassando verba e estabelecendo políticas públicas, sobretudo, para que as pessoas especiais possam efetivamente serem inclusas na nossa sociedade. Então esse foi o meu objetivo. Mas o que é preciso para que uma entidade possa ser declarada de utilidade pública? E quem pode reivindicar este título? Em Santa Catarina, há uma lei reformulada em 2010 que estabelece os critérios para que uma instituição possa obter esse reconhecimento do Poder Legislativo Estadual. O primeiro e principal requisito é que a entidade seja constituída na forma de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e que desenvolva atividades de interesse coletivo. A entidade pode ter qualquer um dos 13 objetivos definidos pela lei, que vão da educação e saúde gratuitas à assistência social, passando pela preservação do patrimônio histórico ou do meio ambiente.
Os beneficiados recebem apoio e também têm algumas obrigações. Todo ano a gente faz um relatório das atividades que ocorreram naquele ano, o balancete fiscal completo, com toda a contabilidade do recurso entrou, do recurso que saiu, onde foi aplicado esse recurso, e a gente manda para Florianópolis, né? E a gente vai ter que manter sempre em dia essa documentação para manter a utilidade. Vale a pena? Com certeza, vale muito a pena. A declaração de utilidade pública é uma forma que a Assembleia Legislativa tem de premiar as entidades que prestam serviços relevantes e muitas vezes de forma anônima em todas as cidades do estado. A lei de utilidade pública é fundamental, porque é um título que o Parlamento catarinense, com a sanção do Executivo, concede a uma entidade. Isso significa reconhecimento, respeito pela comunidade e a possibilidade dessas entidades buscarem recursos públicos, buscar a doação de um terreno, por exemplo, né? Então, a utilidade pública é um título importante para o dia a dia das entidades. Aparentemente, são leis singelas que não têm um efeito maior, mas não é verdade. Essas entidades, se nós não ajudarmos, se o poder público não ajudá-los, elas não têm condições de sobreviver porque são voluntários. É o voluntariado que está ali participando, vejo o caso das APAES. Então isso aí é importante, né? Vejo o caso de outras entidades, clubes de terceira idade, clube de mães, são pessoas que de uma maneira ou de outra constroem uma sociedade melhor e propagam aquilo que é de bom, que é a solidariedade. Então o governo do estado, através dessas leis, está dando condições, a Assembleia Legislativa, através dessas leis, está dando condições para que elas possam receber recursos, né, e aplicar corretamente. E para dar mais detalhes sobre a Lei Estadual número 15.125 de janeiro de 2010, nós estamos recebendo aqui no estúdio o consultor da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Epitácio Bittencourt Sobrinho. Esta é a mais nova lei que rege a Declaração de Utilidade Pública Estadual. A primeira legislação sobre o tema é da década de 60. Obrigada, Epitácio, pela sua presença aqui em nosso estúdio. Eu começo perguntando, para a entidade conseguir essa declaração de utilidade pública, quais são os procedimentos que ela deve tomar? Bem, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que essas entidades, elas prestam um serviço que o Estado, às vezes, está impossibilitado de prestar. Em primeiro lugar, a entidade precisa estar prestando esse serviço efetivamente para a sociedade, ou ser constituída no sentido de prestar esse tipo de serviço. Serviço na área de saúde, serviço na área de assistência social, serviço na área de saneamento, serviço na área de educação, tecnologia. Essas entidades que prestam serviço nessas áreas e que trabalham já com esses setores, elas já estariam habilitadas ou estão habilitadas a serem enquadradas como entidades de utilidade pública estadual. Nós vimos na reportagem as entidades que podem ser declaradas de utilidade pública, mas quais são as que não poderiam? Bem, na verdade, basicamente são os times de futebol, as associações esportivas, as entidades religiosas e as entidades financeiras. Não é? Essas não poderiam estar ou não poderiam ser enquadradas, não podem ser enquadradas como entidade de utilidade pública estadual. E que benefícios que essas entidades que obtêm essa declaração de utilidade pública, elas recebem? Bem, essas entidades, além dos recursos que elas podem receber, porque o Estado, a partir do momento em que delega para essas entidades a possibilidade delas executarem um serviço que o Estado não está executando, obviamente ela tem que ser ressarcida por esse serviço que ela está prestando para a sociedade e para a comunidade. E, em função disso, essa entidade ela pode receber subvenções do Estado. E, além das subvenções, ela pode também ter algumas isenções, tanto estaduais, municipais e também federais. E mesmo a entidade que obtém a declaração, ela deve também se manter, né, dentro dos parâmetros exigidos pela Assembleia Legislativa. Quais são essas regras depois que ela já consegue essa declaração? Em primeiro lugar, ela deve manter-se efetivamente ativa, porque nós vemos aí vários casos de entidades que não prestam devidamente o serviço à comunidade. Né? Nós estamos vendo vemos no noticiário várias entidades que não prestam efetivamente ou às vezes nem existem. E o primeiro requisito, o requisito básico,
obviamente, a entidade estar efetivamente prestando o serviço e continuar prestando o serviço. E para isso deve ser atestado por uma autoridade local que essa entidade efetivamente está prestando o serviço e, além disso, ela deve apresentar um relatório que é analisado pela Assembleia Legislativa. E qual é o papel, onde que entra o papel da consultoria legislativa nesse processo aí de declaração? A consultoria analisa esses relatórios, não é? Analisa a documentação que a entidade apresenta para a renovação, primeiro para a concessão e depois para a renovação do título de entidade de utilidade pública. E se houver alguma mudança nessa entidade, depois que ela já obteve a declaração, ela corre o risco de perder esse título? Não, na verdade, a mudança estatutária, não é? A não ser que ela mude a sua finalidade. Se ela não mudar a sua finalidade para uma daquelas que impeçam ela de ser entidade de utilidade pública, não é? Se ela continuar sendo uma prestadora de serviço à comunidade, fora daquelas que não podem ser, tipo um time de futebol, ou tipo uma associação religiosa, ela pode continuar sendo uma entidade de utilidade pública, mesmo que o seu estatuto modifique, não é? O seu estatuto modificando com relação à sua diretoria, com relação à sua composição, alguns detalhes que possam mudar no estatuto, essa entidade ela pode continuar sendo uma entidade de utilidade pública. E em que casos que ela perde? A entidade perde, logicamente, em primeiro lugar, se ela deixar de prestar o serviço e se o relatório que ela envia à Assembleia não for o relatório adequado. Então, a entidade pode efetivamente perder se ela não estiver de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei de Utilidade Pública. Para encerrar, queria que o senhor só ressaltasse, né, a questão dessa importância da declaração de utilidade pública, né, que às vezes muitos críticos acham desnecessário, desqualificam essa iniciativa, mas para ressaltar por que é importante. É importante, na verdade, porque você imagina, como existem várias entidades que se habilitam a prestar serviço para a comunidade, às vezes o próprio governo não tem um parâmetro para repassar recursos para essas entidades. E se nós tivermos uma entidade declarada de utilidade pública pela Assembleia Legislativa, fiscalizada pela Assembleia Legislativa e também pela comunidade local, nós teremos com certeza uma garantia maior de que esse recurso que o governo repassou, que o Estado repassou para essa entidade, para a prestação de um serviço, vai ser bem aplicado. Lembrando que, então, essas entidades que conseguem o título, elas têm, né, essa fiscalização, né? Sim, tem a fiscalização efetiva da Assembleia Legislativa e, mais ainda, da sociedade e da comunidade local. Muito bem, obrigada, Epitácio, pela sua entrevista. E o programa Seu Direito fica por aqui. Lembrando que todas as edições do programa estão no site da Assembleia Legislativa. Para assistir, basta acessar o endereço que aparece na tela. Se você quer entrar em contato com a produção do nosso programa, é só enviar um e-mail para seudireito@alesc.sc.gov.br. Nós nos encontramos na próxima quarta-feira, às 6 horas da tarde, na estreia de uma nova edição. Até lá!